Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja e também lidero o nosso ministério de adoração. E sou casado com a Georgia, que estava ali do ladinho até agora há pouco. E estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, compartilhando a palavra do Senhor. Nos últimos meses, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de como podemos ser igreja, do que é ser igreja nos tempos de hoje, do que é viver realmente a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Eu tenho falado ao longo dos sábados algumas pregações direcionadas a isso. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês a respeito de como nós podemos ser a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. E enquanto você abre sua Bíblia, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria muito que você participasse ativamente, então, dependendo da sua resposta, você vai levantar uma das suas mãos, se não, tudo bem, pode ficar com ela abaixada. Mas recentemente eu estive na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Eu estava pregando numa igreja lá, e tem um grande amigo nessa igreja que eu fui, e a gente estava conversando a respeito das diferenças culturais que cada cidade, cada região do país apresenta. Você sabe que o Brasil é um país muito grande, com uma diversidade cultural muito rica. E as pessoas, elas são diferentes em determinados lugares. As pessoas tratam umas às outras de forma diferente, de acordo com o lugar no Brasil que você está. Eu não sei quantos sabem, eu imagino que todos aqui façam ideia, mas a fama do sul mato-grossense não é muito boa, né? Nós somos conhecidos como um povo mais fechado, um pouquinho de falta de educação. Mas a pergunta que eu faço para vocês hoje é: quem aqui já foi mal atendido em algum estabelecimento ou em uma prestação de serviços aqui em Campo Grande? Bom, era isso que eu esperava. Agora, a segunda pergunta é: com quem isso acontece frequentemente? Não é um caso isolado, é algo que acontece frequentemente. Certo? Um pouco menos de gente, mas nós sabemos que a fama do sul mato-grossense, e eu falo sendo um sul mato-grossense, tá? Então, não estou me excluindo dessa, mas nós sabemos que a fama do sul mato-grossense é de não ter um bom atendimento. Geralmente você vai nos lugares, sempre tem alguma falha, mal atendido, grosseria, desrespeito, pedido errado, ou às vezes você está contratando algum fornecedor, um prestador de serviço para fazer alguma coisa para você, ele atrasa, vai na hora errada, fura quando era para ir, enfim, a gente tem vários casos disso e nós poderíamos facilmente fazer uma reclamação, e nós podemos fazer isso. A gente tem o Google Review de avaliações e vários outros lugares, o Reclame Aqui, onde a gente pode fazer reclamações a respeito do serviço que nos é prestado. Mas ainda bem que a igreja não é uma prestadora de serviços, amém? Amém. Ainda bem que a igreja não é uma prestadora de serviços, e é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Nós vamos ler aqui no livro de Tiago algumas recomendações de como podemos ser uma verdadeira igreja aqui nos tempos em que vivemos, amém? Lá no versículo 13, Tiago, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, elas são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça.
Meus irmãos, Tiago, o autor dessa carta, provavelmente era o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreveu essa carta para cristãos num contexto de perseguição. A igreja tinha acabado de se estabelecer ali, mas ela já sofria perseguição e eles estavam sendo espalhados, estavam sendo dispersos por conta disso. Muito provavelmente ele estava escrevendo num contexto de cristãos que eram judeus, que se converteram no judaísmo. E aqui, durante o livro todo, ele traz uma série, como se fossem mini pregações, recomendações do que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar enquanto igreja, enquanto agora esse corpo de Cristo que estava se formando ali. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que parece um pouco esquisito Tiago falar sobre inveja, sobre ambição egoísta, num contexto de perseguição. Porque quando alguém me fala que uma pessoa está sendo perseguida, ou que uma comunidade está sendo perseguida, o que me vem à mente são pessoas em um contexto mais de humilhação, de humildade, tendo que se privar de alguns privilégios por conta dessa perseguição. Mas aqui Tiago está falando para uma comunidade que mesmo dentro de um contexto de perseguição, sofria com inveja, com ambição egoísta e com males de todo tipo. Eu não creio, no nome de Jesus, que essa é a nossa realidade. Eu não creio que essa é a realidade da primeira igreja batista. Mas eu trago essa palavra hoje como um alerta para que a gente possa cuidar da nossa conduta enquanto igreja. E para que a gente não cometa os mesmos erros que esses cristãos aqui estavam cometendo. Então, sendo bem prático, nós temos um grande objetivo que o texto nos mostra. Um grande objetivo enquanto igreja. E o texto ele começa lá no versículo 13 falando: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Então, o nosso grande objetivo como igreja, nosso grande aprendizado para hoje é que nós devemos viver honradamente, devemos realizar boas obras, devemos ser humildes. Algumas versões da Bíblia vão dizer realizar boas obras com humildade e mansidão que vem da sabedoria. Meus irmãos, quantos aqui querem ser pessoas sábias? Amém. Quantos aqui querem viver uma vida honrada, uma vida de humildade, uma vida de mansidão? Eu quero isso para mim. E eu quero isso para a nossa igreja também. E essa é a grande recomendação que Tiago traz aqui para essa carta. E nós podemos ver isso acontecendo na realidade da primeira igreja batista. Estamos crescendo, estamos vendo pessoas chegando aqui, pessoas ampliando o seu conhecimento, tendo a sua sabedoria expandida, pessoas vivendo com humildade. E isso é uma bênção para nós. Mas a gente precisa tomar cuidado com alguns comportamentos que podem nos prejudicar nisso. Tem um pastor americano que ele tem uma pregação muito interessante. Ele fala que a igreja é uma família e não um negócio. E ele faz uma comparação, que eu quero explicar para vocês essa comparação. O que isso tem a ver com viver em humildade, viver em mansidão e viver em sabedoria. Quando você vai jantar no restaurante, vamos voltar à ideia do atendimento, de ir jantar, de ser bem servido, né? Vamos dizer que é o seu aniversário de casamento, talvez aniversário de namoro. Você fez uma reserva num restaurante muito bom aqui de Campo Grande. Você sabe de qual eu estou falando. E você agendou, reservou sua mesa. O que você espera dessa noite? Bom, eu espero, se fosse o meu caso, eu espero chegar no restaurante na hora que eu marquei. Quando eu chegar lá, eu quero que a minha mesa esteja pronta, preparada, para que eu possa me sentar com a minha esposa. Eu espero que o garçom ou o atendente me trate com respeito, com educação, com pelo menos um pouquinho de simpatia. Eu gosto mais, né? Uma pessoa mais contraída é mais a minha praia. Então eu espero que ele me trate bem, que ele me conduza para a minha mesa. Talvez se a grana estiver melhor, você vai pedir uma entrada. Se o orçamento estiver mais curto, direto para o prato principal. Mas você vai fazer seu pedido, você espera que ele não demore para chegar, que ele venha na temperatura ideal, do jeito que você esperava que pediu, porque você vai estar pagando por aquilo, né?
E caso alguma coisa saia fora do esperado, se alguma coisa não aconteça do jeito que você esperava, ou do jeito que o próprio restaurante se propôs a oferecer, obviamente, e é total direito seu fazer uma reclamação. Você pode talvez reclamar com o gerente, você pode pedir, se o pedido vier errado, para que venha um novo prato. Talvez, se você demorou muito, você pode fazer alguma reclamação com a cozinha, pedir algum tipo de reembolso, desconto. E um fato curioso que isso é algo que acontece bastante com a gente, comigo e com a minha esposa, e mais com ela. É um fato isso, várias vezes onde a gente sai para comer, e geralmente é depois do culto, de sábado à noite, então já é quase 10 da noite, aquela fome batendo. Acontece muito, gente, muito, do pedido dela ou atrasar, ou vir errado, e eu não sei quantos já viram, mas a cena de uma mulher com fome não é muito legal. Mas acontece, e é direito seu você reclamar e você pedir os seus direitos, né? Ou reembolso, ou algum desconto a respeito do que você ganhou. Mas agora, isso é um negócio, isso é um modelo de negócio de um restaurante. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz assim, que por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Nós, como igreja, somos família de Deus. E como que funciona um jantar em família? Você sabe, estamos chegando perto do Natal, aquela época gostosa onde as famílias se reúnem, vem gente de todo canto e nós temos um tempo de mesa, um tempo de ceia maravilhoso. Geralmente tem algum responsável pelo prato principal, a matriarca da família ali, e ela vai ficar cuidando do peru por várias horas sendo assado. Eu sei que não está no horário muito bom da gente falar de comida, mas o interessante de uma ceia padrão de Natal é que a família inteira pode se envolver. A criancinha, o netinho mais novo, ele pode ajudar a colocar a mesa. Vai ter o adolescente que é mais chatão assim, faz a playlist do Natal aí, porque pelo menos com o celular eles conseguem brincar, né? Mas sempre vai ter uma oportunidade para todo mundo. E o mais interessante é que não há uma expectativa em relação que aquilo vire um caso de sucesso, ou que aquilo atinja uma grande performance. Se você é o responsável por cortar a cebola na ceia de Natal, não tem problema se ela ficar um pouquinho maior do que o corte padrão. Ninguém vai reclamar com você disso, ninguém vai deixar de comer ou pedir um reembolso por conta disso. Eu vou além. Eu não consigo imaginar um filho que chegue no seu pai e fala: pai, de 0 a 10, qual foi minha performance como filho esse mês? Pai, de 0 a 10, você acha que eu tenho atingido as suas expectativas em relação ao meu sucesso? Sabe, meus irmãos, a verdade é que nós vivemos em um tempo, numa sociedade, onde algo que está em alta é o desempenho. Inclusive, eu trabalhei por algum tempo numa empresa e eu trabalhava uma área nova no mercado digital que se chama Customer Success, que é o sucesso do cliente. Hoje, existem profissionais sendo treinados para cuidar do sucesso do cliente dentro de uma empresa. E isso é algo muito importante, é algo que faz muita diferença no mercado. É um profissional muito bem valorizado, é um profissional que tem ganhado um reconhecimento. Mas eu não consigo ver a necessidade de um Customer Success numa ceia de Natal. E o que nós precisamos lembrar é que a igreja, ela é uma família, ela se parece muito mais com uma ceia de Natal do que um jantar no restaurante. E esse é o grande perigo que nós corremos, porque se nós temos um objetivo, que é viver uma vida honrada, viver uma vida mansa, uma vida humilde, uma vida com sabedoria, onde há um cuidado entre uns e outros, toda vez que nós partimos para o olhar da igreja como uma prestadora de serviço, a igreja como um restaurante, ou a igreja
como um lugar de performance, nós temos um problema. E o texto aqui nos diz que o nosso problema é inveja amarga e ambição egoísta. Em um ambiente, na verdade, em um coração onde não habita sabedoria e humildade, o que sobra espaço é para a inveja e para o egoísmo. E isso é um grande problema para nós, porque nos leva a viver em um ambiente de mentiras, viver um ambiente carnal, um ambiente mundano, demoníaco e animal. E isso é o que a Bíblia diz para nós. Em um lugar onde há inveja e egoísmo, em uma comunidade, em uma igreja onde o que domina é a inveja, o egoísmo, a ambição pessoal, isso é uma manifestação clara de obras da carne. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. Davi, no Salmo 73, ele vai dizer que quando ele foi tomado por inveja, a sua atitude era de um animal irracional. E Tiago, em algumas versões, traz isso para nós, que em um lugar onde tem inveja e ambição egoísta, o que sobra espaço é para atitudes terrenas, mundanas, demoníacas e animalescas. Olha a seriedade disso. É um lugar onde há confusão e males de todos os tipos, é o que a Bíblia nos diz. Um cenário de coisas ruins, um cenário de desordem, de destruição, de atitudes egocêntricas, marcas de uma cultura que é a cultura que nós vivemos, uma cultura egoísta, voltada sempre para o eu, para aquilo que é bom para mim, para aquilo que é melhor para mim. E sabe, quando nós falamos de sabedoria, humildade, inveja, ambição, em um contexto de comunidade, é porque a nossa comunidade, ela pode ser terrivelmente afetada por essas coisas. Quem se isola, a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 1, que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, contra a sabedoria. É interessante porque a igreja é então um ajuntamento dos cristãos, a igreja é essa família. E toda vez que nós vivemos em um contexto de inveja, de ambição, egoísmo, nós estamos nos isolando uns dos outros. E isso, esse isolamento, essa busca, essa vontade de inveja, ambição egoísta, de atitudes carnais, nos leva a começar a enxergar a igreja como um restaurante, não como uma família. Como um lugar de avaliação de desempenho e não um lugar de humildade, sabedoria e cuidado. Então a gente poderia facilmente chegar aqui e falar, estava bom o momento da ceia. Mas aí esse pastor começou a gritar e ora gritando, eu não gosto disso. Eu vou reclamar no WhatsApp da igreja. Hoje a irmã do louvor, o coral que cantou só tirou tempo, agora está tudo atrasado, vai atrasar meu almoço. Eu vou pedir para não fazerem mais esse tipo de programação aqui. Eu não gostei do aquário, não gostei. O telão hoje não está muito bonito, esse sino parece um desenho de criança. E a gente começa a vir aqui, meus irmãos, e começa a avaliar o que a igreja está nos oferecendo, se é bom para nós. Enquanto esse lugar aqui não é um restaurante, isso aqui não é uma prestadora de serviços cristãos. Nós somos uma família. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos esse tipo de pessoas, para não sermos esse tipo de comunidade, uma comunidade dominada por inveja, dominada por ambição, uma comunidade que começa a se avaliar o desempenho uns dos outros e busca muito mais performance do que adorar a Deus com sabedoria e humildade. Mas o bom é que Tiago era um cara muito sábio, né? Inclusive ele está falando sobre sabedoria. Mas ele não nos deixa sem resposta. Então se nós temos um objetivo do que nós queremos ser, do que nós devemos fazer, e agora a gente já sabe qual é o nosso problema, ele fala o que nós podemos fazer de forma prática para fugirmos de ser uma comunidade ruim e se tornar uma igreja familiar de verdade. E aí eu quero que você acompanhe comigo lá no versículo 17. Presta muita atenção. São 8 conselhos que ele nos dá. Eu vou falar dos 8, mas eu prometo
que eu não vou atrapalhar o seu almoço. E se você não gostar, você faz uma reclamação depois ali, tá bom? Mas são 8 dicas que ele nos dá de como nós podemos ser uma igreja pura, uma igreja de humildade, um lugar de mansidão e sabedoria. Lá no versículo 17, ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Então, nós queremos ser uma comunidade pura. Esse é o nosso grande objetivo, queremos ser uma comunidade pura. Mateus, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer que felizes são os que têm o coração puro, pois estes verão a Deus. E como a gente pode ver Deus se a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus? Como a gente pode ver Jesus se Ele não está aqui, Ele está no céu, preparando uma casa para nós? Como a gente pode ver Jesus? Através da pureza. Mas o que é essa pureza? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que nós não vemos uns aos outros com os olhos da carne, e sim com os olhos do Espírito. E quando nós somos livres de um coração sujo, quando nós somos livres de olhos carnais para enxergarmos uns aos outros, quando nós somos livres para poder enxergar aquilo que o Espírito enxerga, eu posso olhar para o meu irmão e ver Jesus na vida dele. Porque foi assim que Deus nos fez. Então, o primeiro passo que nós devemos seguir para ser uma igreja mansa, sábia, humilde, é aprender a ter pureza, para podermos olhar uns aos outros e ver Jesus na vida do meu próximo. Eu te garanto que isso vai te ajudar a avaliar menos as coisas e ver mais Deus nos outros. Amém? O próprio Davi diz no Salmo 73 que Deus é bom para com os puros de coração. E eu quero que Deus seja bom para com a nossa igreja. A segunda coisa que o texto nos mostra é que nós queremos ser uma comunidade pacífica. Então ele continua falando, né? A sabedoria lá do alto é primeiramente pura e depois pacífica. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 14 assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma comunidade saudável, meus irmãos, é uma comunidade que vive um dos grandes presentes que Jesus deixou para nós. Ele falou: a minha paz vos dou. E nós devemos ser uma comunidade pacífica, devemos procurar ter paz uns com os outros, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. A terceira característica é uma comunidade sempre amável. Em algumas versões vai aparecer gentil. Nós queremos ser uma comunidade amável. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, nem presunçoso. O amor, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam à sua maneira. Ele não é irritável e nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse amor descrito por Paulo, o amor que Jesus Cristo nos amou, o amor que Jesus amou a sua igreja, é com esse amor que nós devemos amar uns aos outros. Eu penso que quando amarmos uns aos outros com essa descrição aqui, vai ser muito mais fácil sermos uma comunidade sábia, mansa, honrada e humilde. Você não acha isso? A quarta coisa que nós vemos aqui é que nós devemos ser uma comunidade disposta a ceder aos outros. Aqui, em algumas versões, vai trazer amigável. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, uma comunidade honrada, quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Se nós dessemos preferência uns aos outros, nós teríamos muito menos problemas em relação a uma análise de desempenho e performance. Nós veríamos uma comunidade mais saudável, uma comunidade onde a minha opinião, a minha vontade, ela não interessa tanto quanto a sua. A sua vontade vem antes da minha. E isso é um ambiente saudável para a gente viver. Eu me perdi nas contas, eu imagino que seja a quinta agora. É cheia de misericórdia.
algumas versões, misericordiosa. Nós devemos ser uma comunidade cheia de misericórdia. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, que felizes são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdias, serão tratados com misericórdia. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que trataram com misericórdia o próximo e obtiveram essa misericórdia mais na frente. Raabe é um desses exemplos, uma mulher que teve misericórdia daqueles espiões. E depois Deus a livrou da morte, livrou ela e sua família da morte, porque tratou com misericórdia aqueles. Esse é um conselho que Jesus dá aos seus discípulos lá no Sermão do Monte. E nós precisamos ser uma comunidade assim também. A sexta coisa, ser uma comunidade que pratica boas obras. O próprio Tiago, ele nos dá uma luz do que é praticar essas boas obras lá no capítulo 2, no capítulo antes do que a gente está meditando nessa manhã. E sabe, meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu vi esse coral aqui, quando eu vi essas crianças que estão aqui louvando ao Senhor, dizendo que elas ganharam uma nova vida por causa de Cristo, não tem como se emocionar, não se emocionar. O testemunho do que elas estão vivendo, e isso é a prática de boas obras da igreja. Um trabalho de cuidado, um trabalho de amor, um trabalho de aproximação. Tiago fala que é muito fácil para nós como igreja chegarmos aqui e ver uma pessoa passando fome, falando, vai lá comer. Quando o que nós devíamos fazer é dar de comida a essa pessoa. Tudo que nós estamos vendo, a mãos cheias, o coral, Tramandaí, é a prática de boas obras. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para praticar boas obras. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E nós devemos ser uma comunidade, uma igreja que pratica boas obras. Amém? A sétima coisa que o texto diz é uma comunidade imparcial, que não demonstra favoritismo. A Bíblia diz em Romanos 2, capítulo 11, que Deus não age com favoritismo. Pedro também vai falar isso em Atos, que Deus não tem preferidos, Ele é o Senhor de todos. Então, que na nossa igreja, que aqui no nosso meio, na nossa família, nós também não tratemos uns aos outros com favoritismo. É claro, meus irmãos, que nós sempre teremos pessoas mais chegadas, e está tudo bem. Aqui dentro está tudo bem, nós somos uma família. Mas a gente não pode começar a tratar com favoritismo pessoas. E o próprio Tiago, se você quiser ler em casa depois o livro todo, é bem curtinho, são 4 capítulos. Ele vai tratar um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos tratar as pessoas com imparcialidade, entendendo que somos todos filhos de Deus. A última coisa, uma comunidade sempre sincera, que fala a verdade, sem fingimento. A Bíblia diz em Provérbios 12, 19, que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Se nós queremos ser uma igreja que permanece, se nós queremos ser uma igreja firme, constante nos propósitos que Deus tem para nós, nós precisamos ser sinceros uns com os outros. Nós precisamos falar a verdade, precisamos agir sem fingimento uns com os outros. E olha, eu sei que muitas vezes isso aqui é difícil, tá? É difícil a gente praticar isso. É difícil a gente agir de forma sincera e honesta uns com os outros. Às vezes é medo de machucar, às vezes é só falta de vontade mesmo. Mas nós precisamos, se queremos ser uma igreja que permanece, se queremos ser uma igreja firme e constante, precisamos dizer a verdade uns para os outros. Por último, o texto termina, o capítulo 3 termina com o versículo 18, dizendo que em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Algo interessante, e eu quero, para finalizar, voltar num dos itens que a gente leu, que é ser uma comunidade pacífica. No Sermão do Monte, lá no Mateus capítulo 5, Jesus vai falar para os seus discípulos assim: felizes são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Eu não sei quantos de vocês lembram da história do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida na Bíblia, lá no capítulo 15, no livro de Lucas.
E o que acontece na história do filho pródigo, que tem 2 filhos, filhos do mesmo pai, mas tem um filho específico que me chama a atenção, que é o filho mais velho. O filho mais velho chega no seu pai e ele diz assim: olha, pai, por tanto tempo eu estive aqui, eu trabalhei tanto, eu estava aqui, eu não te abandonei, eu fiz tudo que você pediu. Muitas vezes essa é a nossa fala: mas Senhor, eu estou vindo aqui na igreja todos os finais de semana, eu tenho dedicado minha vida nisso aqui. O Senhor falou para eu assumir um PGM, eu assumi um PGM. O Senhor falou para eu servir na Boas-Vindas, eu estou aqui. Eu estou aprendendo a tocar um instrumento para poder servir na igreja. Por tanto tempo eu estive aqui. E o Senhor nunca me deu um boizinho para eu comemorar com os meus amigos. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu estou aqui há tanto tempo, mas aquela oração que eu tenho feito, o Senhor não está respondendo. Deus, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui performando muito bem, mas o Senhor não me dá a bênção que eu quero. Aquele outro irmão, ele faz as coisas e eu não. O pastor passa por mim e não me dá oi, mas para ele dá oi. É sério, Deus? E aí, o pai, Deus, ele vira para o filho e fala assim: filho, sabe uma coisa que você não entendeu? Que tudo que eu tenho é seu. Não me importa o seu desempenho. Não me importa quantas vezes você veio aqui, não importa o quão esforçado você seja, não importa o seu sucesso, a sua performance. Você é meu filho e tudo que eu tenho é seu. Sabe, meus irmãos, se nós queremos ser essa comunidade sábia, mansa e humilde, a gente precisa se lembrar que uma família é composta por filhos. E a Bíblia diz que filhos serão reconhecidos quando esses forem pacificadores. Sabe o que eu entendo disso, meus irmãos? É que enquanto a gente achar que a gente está vindo aqui na igreja para performar ou para avaliar desempenho dos outros, nós nunca seremos uma família. Nós nunca conseguiremos trazer paz para um mundo injusto. Nós nunca conseguiremos manifestar os frutos do Espírito no mundo de guerra, no mundo de violência, enquanto não entendemos que Deus não está avaliando a nossa performance, e sim nos chamando para ser filhos. Sabe, Jesus veio a esse mundo, e a grande revolução que Ele apresentou não foi uma ideia de contramão daquilo que eles viviam, mas uma proposta nova. Uma proposta nova. Então, nós vivemos hoje naquilo que chamamos de sociedade do desempenho, mas que acabou se tornando a sociedade do cansaço. Porque a gente quer tanto desempenhar que ninguém aguenta. A gente está tão preocupado em fazer o nosso máximo, o melhor que a gente pode, mas chega uma hora que ninguém aguenta. Então a sociedade do desempenho, ela se torna a sociedade do cansaço. Quantas vezes a gente chega na igreja e vê irmãos que estão extremamente cansados? Cansados porque estão operando, estão performando, mas estão esquecendo que eles são chamados para ser filho e para viver uma família e não um restaurante. E sabe, eu estou falando isso porque isso serve para mim. Uma das funções que eu tenho aqui na igreja é exatamente avaliar os nossos músicos. Todo sábado, todo domingo que eu estou aqui, a minha tentação é chegar, sentar aqui na cadeira e ver se eles erraram ou se eles estão acertando. Ver se deu tudo certo com a parte de produção do culto. Ver se eles chegaram na hora que tinha que chegar. Ver se alguém desafinou, se alguém não aprendeu a voz. Essa é basicamente uma das funções que eu tenho. Mas antes disso, eu preciso me lembrar que eu estou aqui, não para avaliar a performance, eu estou aqui para viver família. E você, meu irmão, vocês todos, nós todos, nós fomos chamados para viver em família. Você não foi chamado para ficar ligando no serviço de atendimento ao crente. Você foi chamado para sentar na mesa da família.